Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e agora nós chegamos da questão 15 da lista 7.1 de exercícios de algoritmos em Java, que é a lista que trabalha com os vetores. Desenvolver um programa que leia um vetor A com 15 elementos inteiros. Construir um vetor B de mesmo tipo, ou seja, inteiro, sendo que cada um dos elementos do vetor B devem ser ordenados de forma decrescente. Caramba, eu vou te falar uma coisa. Questão que fala de ordem crescente ou decrescente, sai da frente que é pancadaria, tá bom? E eu vou te pedir também um favorzão. Se você não viu na época que a gente falou, eu peço que você, por favor, volte na nossa lista 3.3, lá na questão 6, no vídeo que eu expliquei isso. É essa questão aqui, que era uma questão que pedia para a gente trocar valores entre duas variáveis. Então era uma questão que eu falava assim, ó, pergunte dois valores para A e B, efetue a troca dos valores, de forma que a variável A passe a possuir o valor de B e B passe a possuir o valor de A. Eu peço que você veja esse vídeo onde eu usei uma variável auxiliar para fazer o recurso aqui de trocar valores entre duas variáveis. A lógica que eu usei para essa questão, eu vou usar de novo agora para trabalhar com botar em ordem decrescente. Só que agora é uma lógica bem mais apurada. Então eu peço que você, por favor, reveja essa questão lá, lista 3.3, questão 6, tá bom? E aí relembra esse assunto e volta aqui então. Beleza. Então eu vou começar aqui a nossa questão fazendo o seguinte. Eu vou criar os nossos vetores aqui que a gente precisa, né? O vetor A, conforme a questão pediu, ele tem 15 elementos. Esse vetor eu vou perguntar valores para o usuário. Vou também criar o vetor B. Então eu vou criar aqui um vetor, eu vou copiar e colar, na verdade, só vou renomear para B, tem que ter o mesmo tamanho o vetor B. O que o usuário me falar no vetor A vai ficar do jeito que ele falou. Já no vetor B, eu vou colocar os valores que estão em A em ordem decrescente. Isso vai ser a nossa missão aqui, tá bom? Se você já viu o vídeo lá, você viu que lá eu precisei de uma variável auxiliar. Então eu vou criar essa variável também. Não é um vetor, é uma variávelzinha comum, uma variável auxiliar. Essa variável vai ser utilizada para a troca de valores entre as posições do vetor B. Isso vai ser na missão da gente conseguir trazer os valores para ficarem na ordem decrescente, tá bom? Bom, primeira etapa, então, é perguntar os valores para A, pelo usuário, para que ele coloque em A, né? Então, eu vou criar um laço, como a gente sempre fez. Nosso contador começa valendo 0. O contador tem que ser menor do que 15, porque o vetor tem 15 posições, então ele vai de 0 a 14, esse contador. E esse contador vai ser incrementado de 1 em 1. Então, aqui está o final desse for. Maravilha. Lá dentro eu vou perguntar isso para o usuário. Então, A, na posição em que estiver o contador, vai receber teclado, ponto, lerint, porque o vetor é inteiro, informe um número. Então, o usuário vai responder isso 15 vezes, porque a gente está perguntando isso dentro dessa repetição aí, que vai repetir 15 vezes. Enfim, quando esse laço termina, o vetor A está todo preenchido com os valores do usuário. A minha missão é fazer um vetor B com esses mesmos valores, mas colocados numa ordem do maior para o menor, na ordem decrescente. Então, eu vou aproveitar esse laço que eu tenho aqui só para pegar o vetor B e colocar ele a princípio igualzinho ao que tiver no A. Então, o que o usuário digitou no aconte, eu também vou guardar no vetor B na mesma posição. Então, quando esse laço terminar, na verdade, os dois vetores estarão idênticos. E daí para frente eu não vou mais mexer com o vetor A. Eu só vou trabalhar alterando de posição os valores que estiverem em B. Tudo bem? Você enxergou, visualizou isso? Então, vou fazer isso. Bom, para colocar em ordem decrescente o vetor B, eu vou colar um código aqui e vou te explicar, conforme eu fiz aí em outros vídeos onde apareceram situações mais complexas como essa que a gente está agora. Deixa eu endireitar com Ctrl Shift F. Opa, maravilha. Agora endireitou. Deixa eu aumentar a nossa tela aqui. Veja bem, eu criei um laço, esse fora aqui, eu criei um contador que eu chamei de X, tá bom? Só para realmente não termos confusão.
e criei um outro laço internamente com um contador valendo y. Mas aqui a estrutura está fazendo o seguinte, o x começa valendo 0 e o x vai até menor que 14, ele vai até a penúltima casa do vetor. Repara que o vetor, na verdade, vai até 15, né? E eu vou normalmente de 0 a 14 no laço convencional, nesse aqui, na verdade, eu estou indo de 0 a 13, tá bom? Nesse outro laço aqui, eu estou indo do y começando de x mais 1 até y menor do que 15, ou seja, o y vai começar do valor que está valendo x acrescido de 1, você vai entender por que isso, e ele vai até a última posição do vetor. Repara que o vetor ia até menor do que 15 no laço original, ele também está indo aqui até menor do que 15, então ele vai até a última. Ele começa de um ponto aqui que dá uma certa confusão para a gente no início, mas ele vai até a última posição bonitinho e vai sendo acrescentado. Maravilha? Aqui nós temos um if, e esse if vai verificar se o vetor b na posição que está valendo x é menor do que o vetor b na posição que está valendo o y. Se for menor, isso não me interessa porque eu quero que fique na ordem decrescente, ou seja, quem está antes tem que estar maior do que quem vem depois. Então eu simplesmente vou fazer a troca dos valores, e essa troca é a lógica que eu te pedi para olhar naquela questão da outra lista. Eu vou simplesmente fazer a troca entre valores de forma que um valor passe para a posição que está o outro e o valor do outro passe para a posição que está o 1, né? Ou seja, os dois vão trocar de posição. Enfim, essa troca acontece dentro desse if com esse outro if aqui. Vamos então para a nossa lousa digital, para você entender um pouco melhor isso, apesar de também não ser simples. Maravilha? Veja bem, o exemplo aqui não vai até 15, senão a gente nunca ia sair daqui. Eu fiz um vetor que somente vai até o quarto elemento, tá bom? Que vai de 0 a 3. Botei até aqui uma ressalva, porque lá está indo até 15, que só vai até 4, e tem essa complicação toda aqui, que está acompanhando o nosso exemplo. Lá eu fiz o for, esse for que eu colei lá, né? Ele vai até menor do que 14, e aqui ele vai mais 1 até menor que 15. Como agora nós estamos só com 4 elementos, ele está indo até menor do que 3 e aqui menor que 4, seguindo a mesma lógica, só que não indo até 15, só indo até 4 e ficou desse jeito. A lógica é a mesma, só mudamos o tamanho do vetor. Estou imaginando que o usuário digitou esses números aqui em A, tá bom? Conforme a gente já viu na primeira etapa aqui, eu ao mesmo tempo salvei o que ele digitou em A no vetor B. Então, vai acontecer de cara isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então, o vetor B e o A estarão idênticos, certo? E quando a gente chegar nesse for aqui, a gente vai encontrar a estrutura desse jeito. Repara que todo o processo aqui envolve só o vetor B. Ele não tem o vetor A em nenhum momento. Então, A está aqui por enquanto para enfeitar. Só vamos trabalhar com B. A nossa missão é embaralhar os vetores, os valores do B, na verdade, embaralhar de forma que eles fiquem em ordem decrescente. A gente vai trocar aqui um por um até ficar em ordem decrescente. Vamos interpretando isso aqui muito devagarzinho para a gente entender. Olha, vou fazer o nosso for inicial aqui com x valendo 0. Então, x, ó, nosso teste chinês lá, né? Começa valendo 0. 0 é menor do que 3, então ele entra, maravilha. Quando ele entra nesse laço, ele encontra o for do y. E olha como é que ele faz. Y começa valendo x mais 1. X está valendo 0. Então, 0 mais 1 dá 1. Então, y começa valendo 1. Maravilha? Enquanto y for menor do que 4. Então, isso quer dizer que y vai andar de 1 até 4, enquanto que o x vai andar de 0 a 3. X vai andar de 0, vamos andar pelo vetor B, né? X vai andar de 0 a 3, tá bom? Desculpa, de 0 a 2, porque é menor do que 3. Então, de novo, x vai andar de 0 a menor que 3. X vai andar de 0 a 2. Isso. E y vai andar de 1 até menor que 4. Então, y vai andar aqui. Vamos lá. Se o vetor B na posição x, ó, B na posição x, B0, estou querendo B0, se ele for menor do que o BY, quem é BY é B1. Então, se B0 for menor do que B1, quem é B0? É 3. Quem é B1? É 10. Opa! Então, 3 é menor do que 10. Esse teste dá verdadeiro. Se dá verdadeiro, ele entra nesse if. Então, ele vai executar essas etapas aqui, ó. Variável auxiliar recebe quem está em BX. B0. Quem é que está em B0? É o 3. Então, auxiliar recebeu 3. Tá bom? BX, aqui, desculpa. BX vai receber quem está em BY.
Vamos lá, quem é BY? BY é B1, B1, 10. Então o B0 vai receber 10. Ó. Esse 3 aqui eu vou apagar, ele vai virar 10. Estou nessa linha aqui. Em seguida o BY, que é B1, recebe quem está em auxiliar. Quem é que está em auxiliar? 3. Então o B1 vai receber 3. Compreende aqui, ó, entre o 3 e o 10, que é a mesma coisa que estava aqui embaixo, o 3 era menor do que 10, e como eu quero que fique na ordem decrescente, o maior tem que vir para frente, então eu troquei os valores dos dois. Então agora eu tenho 10 e 3. Acabou esse if, chegamos ao fim desse for. Quando ele chega ao fim do for, ele volta para o início desse for e ele incrementa a variável y. Então y agora passa a valer 2. Maravilha? Entramos nesse laço. E vamos encontrar esse if aqui de novo, onde eu vou comparar o bx, que é b0, então estou comparando esse cara aqui, b0, se ele é menor do que o by, ou seja, o b2. Estou comparando esse 10 com esse 2. Tá bom? 10 é menor do que 2? Não, não é. Então esse teste dá falso, ele não vai rodar o if. Maravilha, não vai trocar ninguém de lugar porque aqui deu falso. 10 não é menor do que 2. Tá bom? Acabou o if. Vamos para o fim do for y de novo, ele roda para cá de novo. Lembra que esse for vai ficar preso enquanto no terminal o de fora não roda, né? Maravilha. Então, novamente, a variável y vai ser incrementada. Ela vai passar a valer 3. Maravilha. 3 é menor do que 4. Entramos. bx, b0, esse cara aqui. b0 é menor do que by. By, que está valendo 3, é b2. B3, desculpa, que vale 2. Então, 10 é menor do que 2? É isso que esse if está comparando. 10 é menor do que 2? Não, não é. Então, esse teste dá falso, ele não roda nada aqui de novo, sai do if, fim do for y, ele volta para cá e incrementa 1 na variável y passa a valer 4. E aí, olha só, 4 não é menor do que 4. Tá bom? 4 dá falso. Então, esse for não vai rodar. Saiu do for. Entramos aqui no for do x. Fim do for do x. Voltou para cá. Aí o x agora incrementa. Então, agora é que o x entrou valendo 1. X está valendo 1. Certo? 1 é menor do que 3. Maravilha. Então, ele entra nesse for e encontra um novo for aqui, porque esse for já tinha sido encerrado. Então, vai começar de novo. A variável y vai começar valendo x mais 1. X está valendo 1. Então, y agora vai passar a valer 2. Tá bom? Y agora passa a valer 2. Não repara aqui na formatação não que está pequenininho, mas isso não importa, tá bom? Y agora vai valer 2. Entramos então nesse for, maravilha. Se B1, quem é B1? É 3. Se ele é menor do que o BY, quem é o BY é B2. B2 é 5. Se o 3 é menor do que 5, é menor. Então, agora, a minha missão é trocar o 3 de posição com 5, porque eu quero que fique em ordem decrescente, e eu já vi que esse número é maior do que esse, então eu preciso trocar ele para cá e esse para cá, certo? Eu vou fazendo isso até o final do vetor. Eu comecei comparando a primeira posição com todas as outras, até acabar o vetor, e trouxe o maior para frente. Agora eu passei para a próxima posição e vou comparando com as próximas, e já descarto o anterior aqui, o 10, né? Esse tem que ser maior do que todos os que vêm depois dele. E já encontrei um 5 que não está me satisfazendo aqui, porque ele tem que vir para cá. Então, esse if vai dar verdadeiro, porque o bx, que é o b1, que é esse cara aqui, é menor do que o by, que é o nosso b2, que é esse cara aqui. Então, 3 é menor do que 5. Então, preciso trocar os dois de posição. Como é que isso vai ser feito? Variável auxiliar recebe quem está em bx, b1. Quem é que está em b1 é o 3. A variável auxiliar vai receber um 3. Vai lá o 3 no auxiliar. Maravilha. Seguido aqui, então, a nossa by, que é o b2, 5, que é o 5 aqui, vai ser colocado no bx, que é o b1. Então, aqui, ó, sai esse 3, entra o 5. Certo? É o que aconteceu nessa linha. Seguido da variável, aqui na próxima linha, o valor que eu tenho auxiliar vai ser colocado na variável by. Y está valendo 2, então é o b2. Quem é que está no nosso auxiliar? É o 3. Então aqui vai entrar um 3. Então lembra aqui que estava 3 e 5, troquei os dois de lugar, viraram 5 e 3. Então repara que até aqui eu tenho uma ordem decrescente. Eu
por acaso já está pronto, mas eu ainda não comparei com a próxima, né? Aqui poderia ter um número, por exemplo, 8. E aí, se tivesse, eu ia ter que trocar de lugar. Só que eu ia ter que ir trocando, né? Esse 8 já teria passado para cá, né? Enfim, ele estaria andando aqui para frente, né? Como está agora, está certo, mas ainda falta fazer uma verificação ali, certo? Então, é isso que esse for está fazendo. A cada volta que o for externo faz, o for interno se compara com os próximos aqui adiante dele, né? E vai trocando de valor sempre que encontrar alguém maior do que o que estava antes. Quando esse laço aqui acaba, ele passa então para o próximo e compara esse com todos os de novo que vem após dele. Isso vai ser feito, nesse caso, com 4 elementos. Mas lá na nossa lógica é para fazer com 15. Então ele vai trocar todo mundo com os 15. É embaralhado, mas é isso mesmo, tá bom? Então fica desse jeito aqui. Então quando esse laço termina, todos os 2 vetores já estão prontos. Falta apenas a exibição. Só que lembrando, né, se você fizer um for apenas para exibir os 2, pode ser que fique um pouco embaralhado para o usuário. Eu vou preferir fazer o seguinte, vou fazer um sysout, Ctrl espaço, e vou botar assim, ó, vetor A. Em seguida, eu vou fazer um for. Posso pegar esse for inicial aqui, esse for comum, né, esse for build que a gente fez abaixo. É um forzinho básico aqui, só para percorrer o vetor A. E eu vou fazer sysout, Ctrl espaço, sysout, Ctrl espaço, isso, para exibir o nosso vetor A. Lembrando, deixa eu botar aqui, lembrando que isso vai fazer os valores ficarem um sobre o outro na tela e que a gente já aprendeu que a gente pode colocar um ao lado do outro, fica uma coisa mais organizada visualmente se você fizer isso, só que do jeito que está, tirando o ln, o que eu fiz ali, né? Fiz, mas não falei. System.out.print, eu apaguei o ln. Isso faz os valores, ao invés de irem para baixo, eles ficarem lado a lado. Só que do jeito como está, vai agarrar um valor no outro. Então, eu preciso espaçá-los. Vou colocar aqui uma concatenação com abre aspas, espaço, fecha aspas. Então, ele vai escrever um valor e vai acrescentar um espaço. Na próxima volta desse laço, como ele não passa para a linha de baixo, ele vai escrever o próximo valor ao lado e vai colocar um espaço de novo. E assim ele vai preenchendo todo mundo na mesma linha. Maravilha, aqui está o fim do for. Com isso, eu terminei de preencher na tela o vetor A, de escrever na tela o vetor A. Posso agora fazer aqui a exibição para o vetor B. Vou colocar aqui vetor B. Por experiência, como essa linha que veio colocando tudo lado a lado, esse cara aqui vai aparecer ao lado dessa linha. Então, eu vou colocar aqui um /N, só para ele pular para a próxima linha, tá bom? E depois disso, tudo continua normalmente. Esse é um sysout com ln, tá bom? O de dentro é que não tem. Aqui eu vou exibir o vetor B. Beleza. Bom, vou rodar para a gente ver. Eu vou colocar números bem aleatórios aqui, tipo 5, 4, 7, 1, 0, 9, 10, 13, já botei 1, já 2, 3, não botei o 3, pode ter repetido, isso não tem problema, tá bom? Eu só queria que ficassem não valores repetidos. 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainda não entrou, 7 está aqui, 8 ainda não entrou, 9 está lá, 10, 11, 12, 13 já está aqui, vou botar um 15 e foi. Enfim, tinha um 0 lá, né? Então, ó, os valores originais são esses e aqui em ordem decrescente esses aqui, ó. O mais alto realmente era o 15, ele veio para frente, tá vendo? O 13 que estava aqui é o segundo mais alto, ele veio para cá. Enfim, tá, deu certo, tá funcionando bonitinho, tá bom? É uma lógica bem pesada, não é simples mesmo não, tá bom? Deixa eu passar o código todo aqui para você. Começa aqui, tem só um pedacinho faltando aqui, tá aqui. Tá aí, mais uma questão resolvida. Obrigado e até a nossa próxima questão. Um abraço.